Fala, meus irmãos e irmãs. Paz seja com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí. Daniel Nascimento, né? Vamos aqui compartilhar um pouco mais da palavra de Deus aqui com os amados, tá? Eu queria deixar para vocês, pessoal, uma palavra no livro de Romanos, tá? Vamos ver se a gente posiciona aqui, tentar fazer uma gravação um pouco diferente, né? Deixa eu ver aqui. Boa, legal. Deixar aqui uma palavra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, tá? E depois a gente vai falando aqui alguns detalhes, tá? Eu disse assim, ó, sempre gosto de ler com a Bíblia, que seja um bom costume, né? Não perdemos o bom costume de termos a palavra, apesar de termos aí outros equipamentos, instrumentos, como Kindle, como tablets, né? O próprio notebook, mas não deixe o celular mesmo, que tem se popularizado bastante, né? Nas igrejas, para fazer a leitura da palavra, mas não vamos deixar o bom costume de ter o bom e velho livro, tá bom? Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, vejamos que o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele tem algumas particularidades, vamos dizer assim, que podemos extrair para a nossa vida o conhecimento. Lembre-se que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós lemos a palavra de Deus, nós podemos extrair para a nossa vida, podemos extrair para o nosso dia, para o nosso ano, vamos dizer assim, para o nosso mês, para a nossa semana, para a nossa vida. Extrair lições espirituais que podem nos ajudar a decorrer do dia. Então, quando diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque, imagine comigo uma pessoa que está condenada. Ela está condenada. A condenação traz tristeza, traz depressão, traz dor, traz solidão. Isso é condenação. Uma pessoa que está ali para ser sentenciada por um juiz. E o juiz bate o martelo e fala: você vai pegar aí 100 anos de prisão. Você está condenado. Qual é o sentimento da pessoa na hora? De alegria ou de tristeza? De paz ou de sofrimento? Então, veja bem que a palavra condenação, ela traz um peso. E todos, segundo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Destituído é desapossado, é afastado, é jogado fora. Isso é ser destituído. Então, todos pecaram, todos estão destituídos, todos estão condenados. E quando eu digo condenado, nós trazemos todos esses sinônimos, né? Sofrimento, dor, solidão, etc. Mas quando vem esse texto de Romanos e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso te traz uma paz, isso te traz um alívio. Mas veja bem, que o texto diz assim: aos que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E veja bem, frisando aqui, meus irmãos, que quando fala andando em Espírito, nós lemos o livro de Romanos, e o apóstolo Paulo, que é o autor que escreveu, né, o livro de Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala muito sobre o Espírito Santo. Percebe-se vocês aí, todas as vezes que vocês leem, vocês vão perceber o Espírito com letra maiúscula. Então é o Espírito de Deus e não o Espírito do homem. Quando ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, aí é com letra minúscula. Que o espírito de escravidão vem da parte humana, vem da parte do homem, vem da parte maligna. Então, esse espírito com letra minúscula é o espírito de escravidão. Mas recebemos o espírito de adoção.
Ou seja, nós recebemos o Espírito de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, segundo o apóstolo Paulo. E só para encerrar aqui, meus irmãos, o que diz o versículo 14? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, o pecado não domina, o pecado não pode ter força a ponto de condenar você e eu. Porque bem o apóstolo Paulo diz também que o Espírito, aí letra maiúscula, nos ajuda, no versículo 26, nos ajuda com as nossas fraquezas, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo em Romanos 8, irmãos, é um capítulo que você tem que ler. É como, sabe aquele CD que você tem, aí não tem uma música muito bacana, bonita, que você gosta de repetir toda hora? O livro de Romanos, o capítulo 8 é isso. É a cereja do bolo do livro de Romanos. Por quê? Porque tem muitas revelações aqui. Uma delas é, sabemos, aqui Roma, né? Acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então, olha que coisa linda. Tudo contribui. Até aquilo que parece ser ruim vai contribuir para o seu bem e para o meu bem. Veja que em Roma, o apóstolo Paulo pregando aos romanos, a igreja que estava em Roma, a igreja que era perseguida, como você vê o Coliseu, aonde os irmãos, aonde muitos cristãos foram lançados ali para ser espetáculo para as pessoas, sendo mortas por leões, por animais selvagens, por gladiadores. E mesmo assim, o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito ao falar aos irmãos. E aí ele diz, aqui para encerrar, lembrando aqui esse monumento, né, romano, que ele diz, que diremos, pois, essa coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Do versículo 31 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Se nem a espada, nem os anjos, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Coisa linda! Nenhuma criatura tem o poder de nos separar do amor de Cristo. Por isso, meus irmãos, essa manhã, ou esse dia de hoje, gostaria que você meditasse nesse livro de Romanos. Porque no nosso canal Fala Dan, o meu objetivo é trazer uma palavra de paz ao seu coração. E espero ter ajudado. Espero que essa palavra possa trazer conforto, consolo e edificação para a tua vida. Mas não sai desse canal sem antes deixar o seu like, sem antes compartilhar esse vídeo, sem antes deixar o seu comentário. Se você sente da gente trazer mais algumas novidades, algumas palavras aqui, algum texto, alguma dúvida, lembrando que o nosso canal está começando e o meu objetivo é ter 100 inscritos pelo menos, e eu conto com a sua ajuda. Ok, pessoal? Fiquem na paz, Deus abençoe, e próximo Fala Dan, estamos aqui para a glória de Deus. Fica